Fala pessoal, eu sou a professora Brenda, trabalho com redação e sou especialista em redação e recursos para concursos públicos, sobretudo para carreiras policiais. Hoje eu resolvi preparar para vocês uma aula com pontos estratégicos para você saber sobre redação para a prova da PMDF. Então, se você quer saber também sobre um possível acompanhamento personalizado com redação, para você ter boas chances na sua discursiva, fica até o final da aula que eu vou liberar uma condição massa para você. Vamos lá? Como eu falei para vocês, eu resolvi separar pontos que eu considero importantíssimos para o estudo de redação. Sabe quando você pensa assim, poxa, se eu fosse estudar redação, por onde eu deveria começar? Quais os assuntos que eu não posso, de modo algum, deixar de saber para o estudo de redação? Eu separei esses caras e compilei na aula de hoje. Vamos começar falando, então, da estrutura textual. Vou passar aqui para vocês. Considerando uma dissertação, que é o tipo textual que você vai encontrar lá na PMDF, uma dissertação de 30 linhas, a gente tem que ter em vista que toda dissertação ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, cara, antes de eu falar para você o que eu considero uma estrutura textual estratégica, eu quero tocar no seguinte ponto. Quando a gente chega em uma convenção de, tem que ter tantos parágrafos, tantos períodos, é justamente uma convenção, não é uma regra, uma lei. Não quer dizer que tudo que estiver fora daquilo vai estar errado, certo? Então, vamos lá. Tendo em vista um limite de 30 linhas, tendo em vista que é uma dissertação, a gente vai trabalhar com 4 parágrafos divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que nós vamos separar esses 4 parágrafos? A gente vai fazer da seguinte forma. Introdução no primeiro parágrafo, desenvolvimento 1 no segundo parágrafo, desenvolvimento 2 no terceiro parágrafo e conclusão no quarto e último parágrafo, beleza? Tá, e agora dentro desses parágrafos, tendo em vista que eles são a nossa macroestrutura, as partes grandes que vão compor o nosso texto, a gente vai trabalhar com 3 períodos mais ou menos ali em cada parágrafo. Como assim? 3 períodos, cara. É como se eu tivesse dentro da minha macroestrutura, que são os parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai fechar bonitinho, vai fechar redondinho. O corretor chega a arrepia na hora que ele lê. Beleza? Então, 4 parágrafos, cada um com 3 períodos. Segue a estrutura textual, que é sucesso. Aprende o que você tem que fazer em cada parte do seu texto que não tem erro, beleza? O que você vai fazer na introdução? Você vai apresentar, você vai contextualizar o tema para que quem está lendo fique a par, não fique boiando do que vai rolar ao longo do texto. Nos desenvolvimentos, como a gente está falando de uma dissertação argumentativa, você vai dissertar, explicar sobre o assunto, defendendo o seu ponto de vista. Ou seja, você vai trazer para a gente 2 argumentos, certo? E como eu falei para vocês, é o desenvolvimento. Já que é o desenvolvimento, é a alma da redação. Por isso que esse cara, ele vai ficar com 2 parágrafos, D1 e D2, parágrafos 2 e 3. Beleza? E lá, por último, conclusão. A conclusão, ela vai concluir o nosso texto, ela vai sintetizar ou, a depender, ela vai propor uma intervenção. Como assim propor uma intervenção? Ela vai meter o nariz lá no meio e falar, tem que fazer tal e tal coisa para resolver essa parada. Ela vai dizer quem tem que fazer, o que vai ser feito, de que forma e com qual finalidade para resolver o problema que foi tratado ao longo do texto. Beleza? Vamos, então, para uma parte polêmica da nossa redação, que é a introdução. Parágrafo inicial, primeiro parágrafo, cartão de visita. Já viu aquela expressão? A primeira impressão é que fica? Pois é, conta muito para a introdução. Pensa o seguinte, o seu corretor, ele vai ter ali mais ou menos 3 minutos para corrigir a sua prova. A sua redação, ela vai ser corrigida em mais ou menos 3 minutos. Não é muito tempo, concorda? Então, assim, além de uma estética textual massa, letra bonitinha, respeitar as margens... Perdão, letra bonita não, letra legível, né? Letra legível, respeito às margens, é importante que o primeiro parágrafo, ele mostre pro cara, essa aí tem futuro, essa redação vai ser massa, vai ser um texto massa que a gente vai desenvolver. Então, o que tem que ter na sua introdução para você passar essa impressão para o seu corretor, para você conseguir estruturar bonitinho o seu texto inteiro, todo o restante do seu texto? Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda a função da introdução dentro do seu texto, certo? A introdução, ela tem o papel de falar assim, cara, nós vamos falar sobre tal coisa. Esse assunto é mais ou menos assim e assim. Entende? Você vai contextualizar, você vai puxar uma cadeira e falar, sente-se, corretor, fica à vontade, nós vamos falar sobre tal e tal coisa. O assunto é esse, beleza? Então, é importantíssimo que a gente consiga contextualizar
o tema, o nosso assunto em questão, apresentar explicitamente esse tema. O corretor não é adivinha, ele não tá dentro da sua cabeça. Explicitamente, mostra pro cara que você tá atendendo ao tema proposto. E, além disso, tem um negócio chamado projeto de texto, que eu vou explicar agora em o que é. Você precisa mostrar ali uma arquitetura do seu texto na introdução. Então, para isso, a gente convenciona uma estrutura estratégica. Bora lá? Tá, tendo em vista que nós vamos trabalhar com 3 períodos e que a introdução é o parágrafo inicial, que tem o papel de apresentar o texto, o que a gente vai fazer? A minha recomendação é que você use no primeiro período uma contextualização com uma referência. Como assim uma referência? Um repertório, sabe? Repertório sociocultural, citação filosófica, menção à lei, filme, série, música, sabe? Então, você vai pegar um repertório que tem a ver, pelo amor de Deus, seu repertório tem que ter a ver com um tema. Não adianta você pegar um tema qualquer, pegar um repertório qualquer e tacar lá só para contextualizar, só para fazer bonito e seguir a estrutura. Não. Você precisa pegar um repertório que ele seja legítimo, verdadeiro, pertinente, ou seja, tenha a ver com o tema e produtivo. Em cima dele, você tem que fazer uma relação massa com a sua função. Qual que é a sua função, seu papel, sua finalidade ali na introdução? Apresentar seu texto, beleza? Então, o primeiro período contextualiza com a menção de algum repertório, alguma referência. No segundo período, você vai puxar o link desse primeiro período aqui, dessa referência, e vai apresentar explicitamente o seu texto, beleza? Terceiro e último período é o que eu chamo de spoiler. Você vai dar um spoiler para o seu corretor do que seu texto vai tratar. Como assim? Você tem o tema e se tudo der certo, você fez planejamento textual, tá? Então, se tudo der certo, você já sabe sobre o que você vai falar. Você tem 2 argumentos que serão desenvolvidos ao longo do seu texto. O terceiro período, ele vai fazer isso. Ele vai falar, fulano, então, desse jeito aí, a gente tem que falar sobre X e Y. Ou seja, argumento 1 e argumento 2. Você vai jogar as suas 2 teses. Fofoquinha, um spoiler para o seu corretor. Beleza? Essa aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo de introdução com essa estrutura, considerando, então, o tema persistência da violência contra a mulher no Brasil. Primeiro período, repara o que tem no primeiro período. Consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nascem iguais em direito e dignidade. Massa, peguei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento importantíssimo, e usei de repertório, contextualizei. Segundo período. Todavia, essa premissa não tem sido vivenciada pelas mulheres que sofrem violência doméstica, mas ela que tem se perpetuado no Brasil. Cara, se liga, eu acabei de falar o seguinte, falei no primeiro período. Eu tenho um documento que fala assim que todo mundo nasce igual em dignidade e direito. Só que não, porque não é o que acontece com as mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil. E aí, lembra que o tema é persistência da violência contra a mulher. O que eu fiz? Falei que é um problema que se perpetua, ou seja, que não acaba, que tá ali, o pau tá torando, ele continua, ele não para. Terceiro e último período, olha só o spoiler do projeto de texto. Desse modo, é pertinente destacar o baixo número de denúncias contra esse crime, bem como a cultura misógina nutrida no país como propulsores dessa letargia. Parece difícil, né? Mas não é, se liga só. Terceiro e último período, projeto de texto. É pertinente destacar o baixo número de denúncias contra esse crime, tese 1. Quer dizer que esse é o meu primeiro argumento. Eu vou falar sobre isso no meu desenvolvimento 1, segundo parágrafo. Bem como a cultura misógina nutrida no país. Ou seja, tese 2, esse é meu segundo argumento. Esse é o cara que vai estar lá no meu parágrafo 3. E aí eu falei assim, cultura misógina nutrida no país como propulsores dessa letargia. Como assim? São 2 caras que estão ali sendo fatores motivadores para que a violência doméstica continue se perpetuando, para que ela não acabe no Brasil. Ou seja, eu já consigo identificar que esse cara que fez a redação, ele tem um projeto de texto bem definido. Como assim? Ele pensou, ele planejou o texto dele, ele sabe até com qual estratégia argumentativa ele vai trabalhar. No caso aqui, fator 1 e fator 2. Massa, fechada a parte da introdução? Vou passar aqui. E agora, vou falar sobre título. Gente, eu resolvi colocar essa parte aqui na nossa aula,
Porque parece uma coisa muito simples, né? Mas é justamente por isso que é importante que você tenha esclarecido tudo sobre título. Então, eu compilei aqui informações importantíssimas que você precisa saber sobre título para fazer uma redação. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando é obrigatório usar título na redação? Cara, tem 3 pontos que vai indicar para você se o título ele vai ser exigido, ele vai ser obrigatório ou não no seu texto. Primeira parte é edital. O edital, eu sempre falo, leiam o edital, não deixem de ler o edital. É o documento que está guiando o seu concurso, o que que tem, é o cara que te mostra como que você vai ser avaliado. Então, não deixe isso passar, não vacila. O edital, na parte da redação, ele pode falar para você, se o título for obrigatório, que a redação vai exigir título, beleza? Então, você pode sanar essa dúvida aqui. Segunda parte, o comando da prova pode exigir. Como assim o comando da prova? Sabe aquele textinho que vem lá falando para você que tipo de texto que você tem que fazer, qual que é o tema? Pois é, se tiver que rolar um título ali, ele vai te falar. Ele vai deixar isso explícito no comando do texto. Terceiro ponto, critério de correção, que você também encontra no edital. Como assim? A grade de correção, quais serão os critérios, os aspectos que serão avaliados na hora da sua redação. Se você vê que tem alguma coisa relacionada à avaliação do título, então é porque você vai ter que escrever o título, você vai ter que desenvolver o título, beleza? Tá, vou passar aqui pra gente falar sobre o seguinte. Tá, tem que fazer um título, professor, e agora? Como que eu vou fazer? O que que tem que ter nesse título? Primeiro ponto, você tem que entender a função das coisas na redação, tá? O título, ele não tá ali à toa se ele for pedido. O título é um cara que ele é uma expressão que tem a função de resumir, de compreender o seu texto, sabe? De sintetizar tudo que o seu texto trata. É importante que ele não seja uma expressão longa, então você tem que evitar títulos longos. É importante que ele seja curto, ali mais ou menos 3, no máximo 4 palavras. Tem que ser centralizado na linha, beleza? E aí, vamos pensar na estética. Se a sua banca te der uma linha separada só para título, você vai escrever ela lá. Você tem um cara, você tem uma linha ali só pro título. Então, ele tem o lugar dele. Se não, se tiver só as linhas de número 1 a 30 e você tiver que fazer título, o que você vai fazer? Você vai escrever o seu título de forma centralizada, expressão curtinha, massa, que compreende o texto, na primeira linha, ali no centro. Vida que segue na linha 2. Você não vai pular a linha, a gente não pula a linha dentro do texto, beleza? Então, se você não tem uma linha separada pro cara, o que você vai fazer? Você vai escrever ele ali na primeira linha, centralizado. Na segunda linha, você começa o seu texto normalmente, ok? E aí, eu tenho uma recomendação que é a seguinte. Se você for fazer o título, deixa para fazer ele no final. Como assim? Escreve a sua redação e lê ela inteira. E aí, depois, você vai pensar numa expressão que pode compreender ela. Afinal, a parada já está pronta ali, você tem um produto final. Lembra que o título tem que resumir o seu texto? Ele tem que compreender o que o texto fala? Então, deixa para fazer ele no final, tá? Um adendo muito importante. A banca OCP, ela costuma dar uma sacaneada e fazer o seguinte. Ela não traz explicitamente, nem no comando e nem nos critérios de correção, que ela quer um título. Mas pode acontecer de você chegar lá na sua prova, você tem lá 30 linhas. Linhas de número 1 a número 30, e além dessas linhas, em cima da linha de número 1, você tem uma linha menor centralizada. Pra quê? Pro título, certo? E aí a galera pergunta, professora, eu vou perder ponto se eu não fizer o título? A resposta é não. Por quê? Porque a banca não avalia, não tem nada no critério de correção da banca que avalie a presença do título, entende? Então, não tem como ele tirar ponto de algo que sequer está sendo avaliado. Óbvio, se você colocar, o título vai integrar o seu texto, certo? Beleza? E é justamente por isso que a minha dica é a seguinte: se você não tem a obrigatoriedade de fazer título, não faz não, velho, deixa. Sabe por quê? Porque, como eu falei pra vocês, vocês não vão ganhar ponto a mais por fazer o título, certo? Se não for obrigatório. Mas, se tiver uma parada ruim, se não tiver legal, se não tiver coerente com o seu texto, você vai perder ponto. Então, é melhor, é mais seguro que você não faça título, ok? Separei pra gente também falar sobre um assunto polêmico, né? Como vocês sabem, eu imagino que a galera que tá aqui já sabe, ou vai descobrir lá pelo Instagram, eu sou especialista em recursos, sobretudo para carreiras policiais. O que é um recurso? Um recurso é um direito que você, candidato, quando faz um concurso público, tem.
é uma parada que é o seguinte: depois que sai o resultado provisório da prova discursiva, você pode entrar com recurso para pedir aumento da sua nota na redação. Como assim pedir aumento na nota na redação? Ó, o nome é resultado provisório da discursiva. E é provisório justamente porque você tem o direito de pedir aumento na nota da discursiva. Então, sei lá, vale 20 pontos, o mínimo é 10. Aí você foi e tirou 8. Você fala, pô, tô reprovado, né? Não tirei o mínimo. Aí você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato comigo e a gente vai analisar a possibilidade de você entrar com recurso. Eu vou redigir um documento com base na sua redação, com base no edital da prova, nos critérios de correção, com base na prova. Se houver, com base no padrão de resposta, sabe padrão de resposta? Aquele documento que a banca divulga falando o que ela esperava que você colocasse. Então, com base nisso tudo, a gente vai analisar a possibilidade de você entrar ou não, falar, ó, cara, tem como, realmente sacanear aqui, você merecia mais, ou então não, a nota tá justa. Essa possibilidade de eu redigir um documento falando, banca, o meu aluno, ele merece mais nota, não tá justo não, você fala no edital que você vai avaliar tal e tal coisa, o tema é esse, o cara trouxe isso pra você deu essa nota? Aí não, né? Então, com base nos critérios de correção, na sua redação, no edital, no tema, óbvio, né? A gente vai redigir e pedir aumento da sua nota. E aí é importante falar do seguinte: quando que você tem que entrar com recurso? Gente, eu costumo falar que, de verdade, não é vendendo meu peixe, mas se eu fosse concurseira e eu realmente quisesse passar numa prova, eu entraria com recurso sempre. Porque, por que não tentar aumentar a sua nota? Você tem possibilidade de aumentar a sua nota, você não tem possibilidade de diminuir. Já já eu volto nisso aí. Você vai tentar aumentar a sua nota, pô. Não vale o esforço, não vale a tentativa de aumentar a sua nota, de subir de colocação, de aumentar as suas chances de ficar dentro do número de vagas? Eu acho que vale, né? Então, ó, quando você tiver sido reprovado, não tiver tirado a nota mínima para passar na redação, por exemplo, vale 20, a nota mínima é 10. Se você tirar menos de 10, você tá reprovado. Então, tirou a nota mínima, você vai entrar com recurso, tá? Por favor. Quando você vê que tem possibilidade de você não ficar dentro do número de vagas, ou você já está fora do número de vagas, você não tá dentro ali. E quando você pensar o seguinte, eu tenho candidatos, vários candidatos, eu tenho concorrentes, e os meus concorrentes vão entrar com recurso. Se a resposta deles for favorável, ou seja, se os recursos forem deferidos, eu posso perder colocação. Então, é importante pensar nisso também, certo? É importante pensar que os seus concorrentes muito provavelmente vão entrar com recurso, alguns deles vão ganhar e você pode perder colocações. Pergunta polêmica: recurso pode ou não diminuir a nota? Não, o recurso não pode diminuir a nota. Quando você entra com recurso administrativo para aumentar a nota da sua redação, você só tem duas possibilidades. 3, na verdade. Sua nota pode ser totalmente aumentada, totalmente deferida, deferimento total. Como assim? Eu pedi aumento de 3 pontos e ganhei. Massa, ganhar aumento de 3 pontos, já aconteceu. Já ganhei até 7,5, né? 7,5 a PMGO. Então, você pode ter esse deferimento total. Você pode ter deferimento parcial, que é você ganhar uma parte daquilo que você solicitou. Exemplo, pedi 3 pontos e ganhei 1,5, 1,20. Massa. Deferimento parcial. E você tem a possibilidade do recurso não ser deferido, em deferimento. Sua nota vai ser mantida. A sua nota, ela não pode ser diminuída, porque tem uma parada do STF chamada reformatio impejus. Essa é uma súmula que proíbe que quando você entra com recurso administrativo em concurso público, a decisão seja para te prejudicar e não favorável a você, beleza? Então, respondendo, a sua nota ela só pode ser mantida e majorada parcialmente ou totalmente, né? Dependendo do tanto que você pediu. Galera, de brinde pra vocês aí, material bônus, eu trouxe a redação exemplo, porque é uma parada que a galera pede muito. É um exemplo de como você tem que fazer, né? É um modelo daquilo que seria uma redação ideal. Vou espelhar aqui pra vocês. Então, ó,
Eu escolhi o tema: a busca por reconhecimento pessoal em razão da influência das redes sociais na sociedade contemporânea. Tema complexo e eu quero explicar a minha escolha. É o seguinte, a banca OCP, ela é um pouco imprevisível com relação aos temas. Ela traz temas que podem parecer um pouco óbvios, por exemplo, racismo, tecnologia, atuação da polícia militar, né, quando a gente está falando de uma prova para a PM, mas ela também pode trazer temas que não sejam tão óbvios, né? Vamos lembrar que no tema da na PMGO, a última PMGO, a OCP pediu para os candidatos dissertarem sobre o tempo gasto na internet ser uma necessidade do mundo contemporâneo, uma parada ruim, entendeu? Uma parada prejudicial. Não era algo tão óbvio, mas o recorte temático, tecnologia, é algo que está muito em voga nas provas de concursos públicos, sobretudo para carreiras policiais. Porque é uma coisa que está acontecendo, não tem como a gente fugir, né? A gente está vendo aí a ascensão da tecnologia, do acesso à tecnologia. Então, tecnologia, violência doméstica, racismo, violência contra a mulher de modo geral, são temas que sempre podem aparecer, estão sempre aparecendo nas provas para carreiras policiais, beleza? Vamos lá. A busca por reconhecimento pessoal em razão da influência das redes sociais na sociedade contemporânea. Vamos tentar entender? Ele está falando a busca por reconhecimento pessoal, ou seja, eu estou tentando me reconhecer, me ver ali em razão da influência das redes sociais. Sabe os blogueiros? Sabe essa galera que posta e aí tem muitos seguidores, muitas pessoas acompanham? Pois é, a gente pode ter um tipo de distorção do reconhecimento pessoal. Eu me vejo naquela pessoa, eu quero ser aquela pessoa. Então, a banca quer que você disserte sobre isso, sobre essa busca, essa tentativa de tentar achar um reconhecimento, de se reconhecer em razão das influências que a gente sofre das redes sociais, né? Afinal, nós somos bombardeados toda hora com muitas informações, muito tipo de tipos diferentes de conteúdo na internet. Introdução. A filósofa Hannah Arendt explica que a banalidade do mal é a negativa do homem de reflexão sobre os próprios atos. Olha só, contextualizei com a referência. Hannah Arendt, tá? Guarda esse nome aí, é uma filósofa para você dar uma olhada nas obras delas para citar na redação. Desse modo, de forma a ilustrar essa premissa, a sociedade contemporânea tem buscado, sobretudo em razão das influências das mídias digitais, reconhecimento pessoal. Falei, ilustrando ali, dando um exemplo do que eu falei da banalidade do mal, da Hannah, a galera hoje em dia está tentando se achar nas redes sociais, está tentando se buscar por influência das mídias digitais. Assim, vale destacar os discursos das redes sociais como causadores desse fenômeno, bem como é importante explanar acerca das frustrações como efeito desse impasse. Apresentei aqui tese 1 e tese 2. Vale destacar os discursos das redes sociais como causadores desse fenômeno. Causadores, olha essa palavra. Bem como é importante explanar acerca das frustrações como efeitos desse impasse. Estou trabalhando com causa e consequência. Peguei o problema e os meus argumentos vão consistir em falar da causa desse problema e o que esse problema gera, o efeito dele. Beleza? Então, vamos para o D1, primeiro argumento que a gente já sabe que vai ser sobre a causa dessa parada aí. Inicialmente, é imperioso ressaltar que os discursos veiculados nas redes sociais influenciam em muito a busca pelo reconhecimento pessoal. Nessa perspectiva, destaca-se que o filósofo Friedrich Nietzsche teoriza um conceito chamado moral de rebanho, que é um comportamento humano repetido por conta de valores dominantes na sociedade. Contextualizei, referência para embasar, fundamentar meu argumento que vai vir agora. Nesse sentido, textos e imagens publicados por pessoas com influência, ou até mesmo amigos e familiares que pregam e retratam a procura incessante pelo bem-estar e pelo sucesso em todos os âmbitos da vida, endossados por grandes números de compartilhamentos e visualizações, ou seja, fomentados, pelo grande número de compartilhamento, like, visualização, incentiva os usuários das grandes mídias a crerem que é comum e necessário estar bem em todas as ocasiões, o que incentiva a procura por aprovação alheia. Tô falando de reconhecimento pessoal e entrei na parada da aprovação alheia. Eu fico ali vendo que tá tudo lindo, porque ninguém posta as partes ruins, né? Então eu fico ali vendo que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso, e eu busco isso. Eu busco, além de um reconhecimento pessoal, uma aprovação de outras pessoas, beleza? Então essa foi a nossa tese 1. Vamos tentar analisar.
Aqui a gente enunciou sobre o que nós iríamos falar. Os discursos veiculados nas redes sociais influenciam a busca pelo reconhecimento pessoal. Enunciei, falei para o meu corretor. No segundo período, a gente usou uma referência, uma tese do Nietzsche, para embasar, para fundamentar o nosso argumento. E no terceiro e último período, eu fechei com a minha argumentação. Segundo, D2, né, terceiro parágrafo, vamos ver o nosso argumento. Para além disso, se liga no conectivo que a gente usa. Para além disso, eu estou somando. Eu tenho uma ideia, que foi o meu D1, e agora eu vou somar outra ideia, outro argumento a isso. Para além disso, é imprescindível trazer à baila as frustrações dos indivíduos como consequências da busca por reconhecimento pessoal. Enunciei meu argumento. Nessa esteira, é pertinente trazer a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que divulgou que de 2013 para 2018, o índice de depressão no Brasil foi de 7,6% para 10,2%, um aumento significativo. Nesse viés, ao buscar enquadrar-se em uma realidade que não existe, uma representação perfeita de si e de sua própria vida, as pessoas frustram-se ao ter de lidar com os problemas de um cotidiano real, o que pode, por vezes, acarretar isolamento social, baixa autoestima e até mesmo distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão. Cara, eu usei a mesma estrutura, enunciei meu argumento, joguei minha referência, argumentei e fechei bonitinho, certo? Três períodos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Conclusão, para a gente fechar o nosso texto. Depreende-se, portanto, que é necessário que os problemas advindos da busca pelo reconhecimento pessoal sejam atenuados. Eu acho importante fazer um adendo sobre essa escolha lexical, né? Sobre por que eu usei essa palavra. Atenuado significa reduzido, enfraquecido. Por quê? Porque quando a gente for fazer uma intervenção na conclusão, ou seja, quando eu for propor soluções para resolver o problema, eu tenho que ter em mente que eu nunca vou erradicar, vou acabar 100% com aquele problema. E é importante que a gente seja realista na hora de propor soluções, certo? Então, a gente sempre vai optar por vocábulos como diminuir, atenuar, mitigar, que é a mesma coisa, diminuir, beleza? Dessa feita, cabe à mídia, representada pelos jornais e emissoras, por meio de propagandas veiculadas em horários nobres da TV aberta, da televisão, oferecer à população informações e análises que demonstrem a diferença entre a vida retratada nas redes sociais e o cotidiano de fato vivenciado pelos usuários das redes, com informes de psicólogos especialistas da tecnologia, a fim de mitigar os efeitos desse fenômeno na sociedade contemporânea. Logo, será possível que não seja perpetuada a ilustração da banalidade do mal explicada por Hannah Arendt. Olha o que a gente fez aqui. Cabe à mídia, agente, representada pelos jornais e emissoras, detalhei o meu agente, dei um detalhe a mais, em canais abertos, pulei. Por meio de propagandas veiculadas em horários nobres da televisão, em canais abertos, meio. Se liga que o por meio é um termo que indica que eu vou explicitar como eu vou fazer aquilo. Oferecer, verbo no infinitivo, indicativo de ação. Eu vou falar qual que é a ação, qual que é a medida a ser tomada. Oferecer à população informações e análises que demonstrem a diferença entre a vida retratada nas redes sociais e o cotidiano de fato vivenciado pelos usuários das redes, com informes de psicólogos e especialistas em tecnologia. Ou seja, estou chamando profissional, estou chamando especialistas para fazer isso. A finalidade, né, objetivo, de mitigar os efeitos desse fenômeno na sociedade contemporânea. Agente, ação, maneira e finalidade, beleza? É isso que tem que ter na sua intervenção para ela ser completa. Quem vai fazer, o que vai ser feito, de que modo e com qual finalidade. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas é porque assim fica mais fácil de decorar. Agente, ação, maneira e fim, ok? Eu quero mostrar para vocês o que a gente fez no último período. Logo, será possível que não seja perpetuada a ilustração da banalidade do mal, explicada por Hannah Arendt. Como assim? Lembra que a gente usou Hannah Arendt para falar do conceito dela de banalidade do mal lá no início, para contextualizar o nosso tema? A gente falou, a banalidade do mal existe, tá aí, um exemplo disso é que a gente banaliza essa busca por reconhecimento pessoal das redes sociais e tal.
Pois é, agora que eu já argumentei e propus medidas para solucionar uma parte, pelo menos, do problema, eu vou falar que isso aí não vai se perpetuar, não vai continuar na sociedade. Isso aqui, cara, é para fechar o texto com chave de ouro. Você vai retomar a referência que você usou lá no primeiro parágrafo para fechar o seu texto. Na conclusão, você vai fechar com chave de ouro, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham achado útil, porque o meu intuito foi esse. Foi trazer conteúdos que eu acho úteis, conteúdos que a galera fala... porque muita gente chega perguntando, eu vou estudar redação, por onde eu começo? Eu trouxe aqui pontos que eu elejo, principais, que eu elejo pontos que não podem deixar de ser estudados para você fazer uma redação massa, ok? E pensa o seguinte, eu espero que você tenha gostado dessa aula, é uma aula gravada, mas e se você tivesse a oportunidade de ter esse acompanhamento, assistir a aula com conteúdos, ver uma redação sendo corrigida em tempo real e se você pudesse tirar as suas dúvidas ao vivo, em tempo real? E aí, a gente ia unir aqui o conteúdo, né, o trazer o conteúdo da aula gravada com essa personalização, com essa possibilidade de você tirar as suas dúvidas em tempo real. É isso que eu vou oferecer na minha mentoria Redação Sniper. Tendo em vista aí alguns alunos, tendo em vista a experiência que eu tenho com correção de redação, tendo em vista os feedbacks que os alunos me dão, né, sobre, por que que eu não sei fazer redação, por que que pra mim é difícil, por que que eu fui reprovado no concurso por conta da redação, eu resolvi abrir uma turma de mentoria Redação Sniper, especializada, específica para PMDF, para que você consiga acompanhar em 7 módulos, ao longo de 7 módulos, serão 8 encontros ao vivo. Esse é um pouco disso que eu expliquei para vocês, né? O conteúdo e muito mais, eu vou falar sobre tudo. Vou falar sobre planejamento textual, estrutura textual, argumentação. A gente vai falar sobre conectivos, eu vou trazer para vocês tópicos frasais, vou mostrar para vocês referências, vamos ver lista de referências e em toda a aula eu vou corrigir uma redação ao vivo para que você consiga tirar as suas dúvidas. Porque afinal é ali depois que você escreve o seu texto que você vai enxergar o que tem de errado, né? Tanto é que quando você está escrevendo, na maioria das vezes, você não consegue retificar. Você só consegue retificar depois que alguém aponta para você o que está errado. E aí você vai conseguir tirar em tempo real as dúvidas sobre isso, beleza? Vou deixar aqui no link da descrição uma condição especial para você que assistiu essa aula e está no grupo da mentoria da Redação Sniper para PMDF.